como vai? Tudo bem? Eu sou Álvaro Mulatti, consultor em gestão e marketing, e neste vídeo vou falar para você sobre aspectos relacionados à formalização da profissão. A gente acha que estar inscrito no CRO é o suficiente ou é tudo o que precisa ser feito para começar a exercer a odontologia. Mas existem outras questões relacionadas a isso. Você vai definir depois que você faz o teu registro ou antes de fazer, enfim, você vai ter que definir como você vai trabalhar. E tem duas formas muito claras, para você escolher. Ou você vai atuar como pessoa física ou você vai atuar como pessoa jurídica. É sobre isso que a gente vai falar. Você não pode ser MEI, microempreendedor individual. Você já deve ter ouvido falar nisso. Mas o MEI, ele foi criado para formalizar profissões, atividades que não tinham controle ou que não têm conselho, por exemplo. Então, quando você olha a odontologia, a medicina, a psicologia, a nutrição, a educação física, todas as profissões, todos os profissionais que têm conselhos regulamentando a profissão, geralmente eles não podem ser MEI. Os MEIs são alfaiates, são carpinteiros, pintores, manicures, então são profissões que existem, pessoas exercem essas atividades, mas não tem um conselho que regulamente, um órgão que regulamente essa profissão. Então, para isso que foi criado o MEI. Então, você vai ser ou física ou jurídica. Quem é física dá recibo, quem é jurídica dá nota fiscal. É assim que as entidades, os governos, os órgãos, enfim, enxergam você. Tá? Quando você define, começa essa definição, você precisa lembrar de uma outra coisa. Você é um profissional liberal autônomo. Você presta serviço não assalariado. Essa é uma outra situação que tem a ver com a odontologia. Raramente, ou na maioria dos casos, um dentista trabalha no outro consultório, mas ele trabalha sem carteira assinada, sem registro. Não existe esse tipo de contrato. Geralmente ele é um prestador de serviço, ele vai até o consultório, atende os pacientes, trabalha por um período, recebe por isso e isso é perfeitamente legal. Isso não é algo fora da lei, vamos dizer assim, não é algo que não pode ser feito. A gente vai ver também sobre essas questões, como fazer isso da forma correta. Para não ter problema depois, no futuro, enfim, que coloque em risco aí a tua carreira, teu patrimônio, enfim, para que você não tenha prejuízos em relação a isso. Se você optar por trabalhar, por atuar como pessoa física, então o teu caminho é mais ou menos esse aqui que eu vou te contar agora. A primeira coisa que você precisa fazer chama-se consulta prévia de viabilidade. Você precisa verificar na prefeitura do teu município se naquele local onde você pretende montar o seu consultório é permitido montar um consultório. Parece redundante, mas é para chamar a atenção mesmo. Você tem que se atentar a alguns detalhes. Os municípios, eles organizam a cidade de forma a distribuir residências e comércios, e indústrias também. Então tem lugares que são preparados para indústria, lugares preparados para comércio e lugares preparados para residências. Então, quando você vê uma sala ou uma casa, enfim, um local onde você pretende montar o teu consultório, você precisa verificar na prefeitura se ali é permitido. Eu já vi várias situações onde isso acaba dando errado. Então, às vezes o imóvel ele está registrado na prefeitura como comercial e você quer montar um estabelecimento lá ele está registrado como residencial e você quer montar ali um estabelecimento que é comercial. Ou às vezes tem alguma transição até de obra de prefeitura. Eu vi uma situação uma vez onde a prefeitura ela fez um alargamento na rua e diminuiu a calçada. E aí ela tinha que fazer uma desapropriação. E por conta disso o imóvel estava com pendência. E aí por conta disso também não era possível montar o consultório. Então algumas situações você pode até recorrer à prefeitura e pedir uma autorização. Existem caminhos para isso. E em alguns lugares você realmente não vai conseguir. Então a primeira coisa a fazer é isso. A consulta prévia de viabilidade. Aqui em Curitiba se chama consulta prévia de viabilidade. Cada cidade talvez possa ter um nome diferente disso, mas a ideia é exatamente essa, verificar se é possível ou não. O que você precisa para fazer isso? Você precisa da indicação fiscal do imóvel. Então, quando você pega um carnê de IPTU, ali no carnê de IPTU tem a inscrição imobiliária do imóvel e tem a indicação fiscal do imóvel. Usando a indicação fiscal, com esta indicação fiscal, você vai conseguir verificar se é possível ou não. Geralmente, você faz isso no site da prefeitura. Não é algo complicado, você consegue fazer sozinho. Então,
Então existe um campo lá, provavelmente perto, junto com o alvará, alguma coisa assim, né? E aí então você vai, faz essa consulta, você vai precisar de algumas informações, por exemplo, metragem do imóvel, você vai ter que identificar que tipo de atividade você vai fazer ali, então geralmente já está previsto o consultório, já tem isso marcado ali, você seleciona consultório e aí vai informando. Então metragem, tem algumas questões, por exemplo, de se você reside no local ou não, se tem produto inflamável, eles perguntam sobre capacidade de atendimento, então se você vai atender mais de X pessoas, né? E aí então é feita essa avaliação e aí vem uma carta-resposta, geralmente, às vezes é imediato, às vezes demora um dia ou dois, mas vem uma resposta então dizendo se naquele local é permitido ou não. Tá? Então, a partir do momento que isso é permitido, aí você vai dar sequência. Então a sequência qual é? Você vai ter que pedir o alvará para você trabalhar. O alvará é uma autorização da prefeitura que te permite vender o seu serviço. Tá? Esse é o ponto. Então, as prefeituras geralmente elas cobram um imposto sobre isso, sobre a venda. Então, você vai ter que pagar um imposto para a prefeitura. Esse imposto se chama ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Geralmente ele é fixo, você divide ele, você pode dividir em até 10 vezes. Tem algumas prefeituras que dão isenção, né? Então, no primeiro ano você tem uma isenção, no segundo, no terceiro, no quarto ano você vai começar a pagar o valor integral. Para vocês terem uma ideia, uma referência de preço, uma comparação, em Curitiba esse valor hoje gira em torno de R$ 1.480, divididos em até 10 vezes. Né? Então faz parte do ser dentista também estar cadastrado na prefeitura e pagar este imposto que por enquanto é fixo, ainda não foi alterado nada para que se cobre percentual. Então é um valor fixo que você vai pagar. A partir desse momento, você então tem a permissão da prefeitura para vender o seu serviço. Vou fazer uma comparação para vocês e o pessoal do interior já deve ter visto muito isso. Geralmente quando você entra numa cidade tem uma placa dizendo assim, vendedores ambulantes, antes de comercializarem seus produtos, favor entrar em contato com a prefeitura. Então o que vai acontecer com esse vendedor ambulante? Ele vai até a prefeitura e a prefeitura vai dar uma autorização para ele poder estar em algum local da cidade vendendo o seu produto e por aí vai. É por isso que tem que ter esse alvará. Então toda atividade comercial precisa desse alvará, precisa dessa autorização da prefeitura. No teu caso, como você é um cirurgião dentista, além do alvará, existem outras exigências para você poder atuar. Então no caso da odontologia, todo mundo sabe, tem que ter uma licença da vigilância sanitária. Então quando você pede, vai lá na Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Finanças e pede o teu alvará, vai sair assim, permitido a título precário. Sempre tem essa informação. Por quê? Ele vence a todo ano. E a qualquer momento, se você não estiver cumprindo as regras, eles podem então cancelar o teu alvará. E aí junto vem assim, ouvir órgãos. Aí tem os órgãos que precisam se manifestar também e órgãos que você tem que ter licença deles para poder atuar. Um deles, como eu falei, é a vigilância sanitária. Então você vai até a vigilância sanitária, você vai preencher um requerimento e você vai então pedir a vistoria. Então é um documento que você preenche, vai pedir metragem, quantidade de cadeira, uma série de informações e aí eles vão até o teu consultório depois para verificar se ele está dentro das normas. A norma principal que regulamenta isso é a RDC 50, que foi idealizada e formatada e concebida lá em Brasília, na Anvisa. É uma resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é cumprida pelos municípios. Então, essa fiscalização, ela não é da cabeça do fiscal, existe um roteiro para isso. Tá? Então, a Anvisa tem essa resolução, que é nacional, os governos estaduais fazem as resoluções estaduais a partir das informações que estão na RDC 50 e depois o município faz também o seu roteiro de inspeção. Então fique tranquilo em relação a isso. Geralmente quando você planeja o teu consultório, você já está pensando, né, em fazê-lo para atender essas normas. Você não vai fazer nada muito fora disso. Além da vigilância sanitária, você precisa também da vistoria do Corpo de Bombeiros. Então você vai pagar uma taxa no Corpo de Bombeiros da tua cidade, eles vão lá fazer a vistoria para ver se está tudo ok com o teu consultório. Com essas 3 autorizações, você pode atender os teus pacientes, você pode vender o teu serviço. Um detalhe, a partir do momento que você dá entrada no pedido de vistoria da vigilância sanitária,
para emitir a licença do Corpo de Bombeiros, você já pode trabalhar. Então você tem que ter o protocolo que você deu entrada, porque a demanda é grande, são poucos profissionais fazendo esse atendimento, e aí você aguarda no seu consultório essa visita. E aí então eles vão até lá, vão verificar, é uma conversa tranquila, ninguém fecha consultório por causa disso. Se tiver alguma coisa que está fora da norma, ela vai te explicar, você vai perguntar, questione numa boa, e aí então você sabe o que você precisa fazer. Geralmente o que acontece? Você vai receber uma notificação, que é um termo só, te solicitando, por exemplo, não é permitido o uso de persianas de tecido no consultório, favor substituir, prazo 15 dias. E aí você vai lá então e faz a substituição, se porventura você acabou, né, fazendo isso. Então, com esses documentos, você vai poder trabalhar sem nenhum problema. Eles têm vencimento, o alvará ele renova automaticamente todo ano. Então, quando vira o ano, vem o carnezinho novo para você pagar. Pagou, está tudo bem, está tudo certinho, você está trabalhando dentro da legalidade sem nenhum problema. A vigilância sanitária ela tinha uma validade de 3 anos para a pessoa física. Então, a vistoria do bombeiro acho que é 1 ano também. Você só vai pagando as taxas, vai renovando, dificilmente você vai ter problema com esses órgãos, vamos dizer assim. Um cuidado que você precisa ter. Se você parar de trabalhar, você tem que ir na prefeitura pedir baixa na tua inscrição, tá? Porque senão fica contando. Então, vamos supor que você está lá em setembro e você resolve, não vou mais trabalhar por algum motivo, você vai ter que fechar o consultório, sei lá, algum motivo qualquer, você tem que ir na prefeitura dar baixa. Por quê? Aquele ano está pago. Quando vira o ano, ela emite uma guia para você pagar de ISS. Se você não paga, isso vai acumulando, isso entra em dívida ativa, a prefeitura entra na justiça para receber esse dinheiro de você e ela, se não te encontra, ela pede bloqueio da tua conta, desses valores. Eu conheço profissionais que já tiveram a ingrata surpresa de, ao pagar uma conta, verificar que não tinha dinheiro e quando foi ver, o dinheiro estava bloqueado por causa dessa questão relacionada à dívida ativa, porque não deu baixa no seu alvará, né, da sua inscrição municipal. Então, se atente a isso. Tá? Se atente a isso. Da mesma forma como se você parar de atender e não for mais exercer a profissão, você precisa vir ao CRO e daí fazer, agora não sei exatamente se o termo é suspensão ou cancelamento da inscrição, mas você precisa informar isso, porque senão no ano seguinte vai gerar uma cobrança de anuidade também. Então você tem que tomar cuidado com isso, não é assim, abandona e a natureza cuida, não. Você tem que dar atenção para isso. Tá? Algumas outras licenças que você precisa, tá? E que estão relacionadas com a tua atividade, uma delas é o alvará de publicidade. Então a gente acha que pode colocar a placa onde quiser, o tamanho que quiser, e não é bem assim. De uns tempos para cá, quem regulamenta o tamanho da placa é a prefeitura do município, não é o CRO mais. Então lá atrás existia uma restrição de tamanho de placa, né? Mas hoje o tamanho da placa quem vai regulamentar é a prefeitura. Então você precisa tomar cuidado com isso. O recuo do que tem o teu imóvel, o avanço na calçada do tamanho dessa placa e em alguns casos é gerada uma taxa também para isso. Então se atente a esse detalhe. E por último aqui, gente, existe um cadastro que é legal você fazer, não custa nada, não dá tanto trabalho quanto parece, que é se cadastrar no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então é importante você ter esse cadastro, é um cadastro nacional, é uma estatística que o governo tem para saber quantos profissionais de saúde tem no Brasil, quantas cadeiras tem, isso serve para médico também, para todo profissional da área de saúde. Então é legal você fazer, não é complicado, sério mesmo, eu já olhei para ver qual era o complicador. Para vocês terem uma ideia, tem formulários que você precisa preencher um campo só. Então quando você olha lá, são 17 páginas para preencher, mas tem página que é só um item que você precisa marcar. Então, invista um pouquinho do teu tempo nisso, faça o cadastro, né? E aí você passa a fazer parte do CNES também. Você não tem nenhum custo para fazer isso, não tem nenhum problema em relação a isso. Tá? Então, gente, essas informações são referentes à tua escolha, né? Elas têm a ver com a tua escolha de ser um profissional liberal, pessoa física, atuando com o seu CPF e emitindo recibo para o paciente. Tá? Quando você resolve montar o seu consultório. A outra situação que envolve um dentista, um cirurgião dentista que escolhe atuar como pessoa física é quando você não tem consultório próprio. Então é muito comum hoje pessoas que trabalham em outros consultórios, prestam serviço em outros consultórios, mas não têm alvará.
e precisa ter alvará também. O detalhe é que quando você vai fazer a consulta prévia de viabilidade, daí você vai usar o teu endereço residencial, não o endereço do consultório. Então, você quando faz a escolha, você vai selecionar, tem uma opção lá que chama domicílio tributário. Você vai marcar lá domicílio tributário, então você está dizendo para a prefeitura que toda a correspondência, toda a informação necessária, a prefeitura vai encaminhar para aquele local. E é por ali que você vai tomar conhecimento, tá? Aí, fazendo a consulta prévia, geralmente é aprovado, no mesmo processo, você vai então dar entrada no teu pedido de alvará, vai pagar uma taxa, eles vão te dar o alvará, você vai pagar o ISS fixo da mesma forma como se você tivesse consultório. A diferença é que a licença sanitária e a taxa do bombeiro daí, você não vai ter que fazer isso, você não vai ter que pedir licença sanitária nem vistoria de corpo de bombeiros. Você vai usar da clínica onde você vai trabalhar, da clínica onde você vai prestar serviço. Então você vai informar que o teu alvará é de domicílio tributário e aí ele vai exigir a vigilância sanitária, a licença sanitária. Aí você vai apresentar a licença da clínica onde você vai trabalhar, tá? E a vistoria do corpo de bombeiros também na clínica. Feito isso, você está trabalhando formalizado, com as licenças todas necessárias para o exercício da tua profissão, para a venda do teu serviço. Isso é muito importante para você trabalhar com tranquilidade, sem correr riscos. E se você for contratar um profissional para trabalhar na tua clínica, que ele tenha o seu alvará de domicílio tributário, que ele recolha seu ISS, para que você também não tenha problema em relação a isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Curta o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal do CRO Play, tem muito conteúdo bacana para você absorver ali e trazer para o teu dia a dia, de todas as áreas relacionadas à odontologia, e ative o sininho, aí você recebe a notificação no teu celular quando tiver novidade para você ver.